Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Aula Paraná. Eu sou a professora Poliana Paiva, você já me conhece, e hoje nós vamos trabalhar um assunto muito legal. Vamos conhecê-lo? Os objetivos da aula de hoje são ler e interpretar tirinhas e charges, identificar diferenças constitutivas de cada tipo de texto, Vamos também reconhecer os efeitos de sentido decorrente do uso da ironia e do humor característico desse tipo de texto. E também vamos reconhecer o uso da linguagem verbal e não verbal como inseparáveis num texto. Legal, não é? Você gosta de tirinhas e de charge? Qual delas você prefere? Bom, hoje então nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse tipo que é muito legal, esses tipos de texto, Tanto a charge quanto a tirinha, elas têm características muito particulares e você sabe quais são essas características? Você sabe dizer qual é a diferença entre uma e outra? Vamos conhecer então? O que elas têm em comum, primeiramente? Antes das diferenças, o que atrai ali a atenção, O que elas têm em comum? Bom, tanto a charge quanto a tirinha, elas vão apresentar a linguagem verbal e a linguagem não verbal como um modo inseparável, Quando você vê ali uma tirinha, sempre a linguagem verbal, ela está atrelada ao desenho, A linguagem não verbal, então você tem ali uma composição muito legal. Também, o que elas têm em comum? A presença de humor, Que é o que nós chamamos de quebra de expectativa. Sabe quando você espera que algo normal aconteça no último quadrinho e de repente algo diferente te surpreende? Lembrando que humor, nem sempre é engraçado. E também elas têm em comum a divisão em quadros, Ou seja, a forma de composição. Você vê ali que a charge normalmente ela apresenta um quadro só, muito próximo ali do cartoon. E a tirinha, ela tem ali por volta de 3, no máximo 4 quadrinhos, tá bom? Vamos ler uma tirinha então? Olha que divertida é essa, Do Alexandre Becker, do Armandinho. Tenho certeza que você já conhece esse personagem. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, origem ou religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Obrigado, Nelson! Olha que bonitinho, Temos ali o Armandinho, aquele menino muito característico do cabelo azul e o seu sapinho de estimação, Você pode perceber que nunca aparece ali o rosto do pai, Sempre da cintura para baixo, quando aparece a mãe. Normalmente as crianças aparecem, Vamos lá então. Atividade 1. Eu quero que você perceba, que nos 3 primeiros quadrinhos o texto está com aspas, olha lá. Ninguém nasce odiando outra pessoa, E aí fecha aspas lá no final. Isso segue nos 3 quadrinhos, mas no último não, Então, qual é o efeito produzido pelas aspas na tirinha? Você já parou para pensar quando é que nós utilizamos esse recurso gráfico, as aspas? Então, qual é o efeito de sentido? Responda aí no seu caderno e já a gente volta com a resposta.
E aí, galera, conseguiu analisar qual é o efeito de sentido? Por que o uso das aspas? Vamos conhecer a resposta? Bom, a tirinha faz uso das palavras do discurso de Nelson Mandela para começo de conversa, né? Se você aí não tinha conhecimento ainda desse discurso, você sabe que ele está fazendo uma citação de Nelson. E o uso das aspas marca o discurso da outra pessoa, né? Sempre quando as palavras não são suas, você vai citar algo que alguém, outra pessoa disse, você então abre aspas e faz a sua citação. Veja o original. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Essas palavras marcam aí a humanidade, né? São muito profundas e realmente transmite um sentimento puro de bondade, ou seja, o oposto nunca vai superar o amor, né? Que as pessoas podem ser ensinadas. Bacana essa tirinha, né? Então vamos fazer mais uma atividade ainda com base nessa tirinha, tá? Agora eu pergunto, quais são os efeitos de sentido produzidos pela mudança da expressão facial da personagem, tá? Nos dois últimos quadrinhos. Então, você olhando aqui, ó, né? No primeiro e no segundo quadrinho, ele tá sério, apreensivo, olhando ali, né? Provavelmente lendo. E já no terceiro e no quarto, ele já tá sorrindo. Qual o efeito de sentido que essa mudança, né, na sua expressão facial produz? Então, alunos, conseguiram perceber aí qual é o efeito de sentido que essa mudança na expressão facial da personagem trouxe? Vamos lá? Bom, nos dois primeiros quadrinhos, então, nós temos ali uma expressão séria, né? Porque ele está fazendo ali uma leitura, está compreendendo o que lê. E nos dois últimos quadrinhos, ele já aparece de forma mais serena, né? Ou seja, a sua expressão muda porque ele compreende que existe solução para o ódio, que é o seu oposto mais forte, o amor, né? Então, ele passa aí da seriedade para serenidade. Intertextualidade. Vamos falar um pouquinho sobre a intertextualidade. Bom, ela ocorre quando um texto dialoga com o outro. Quando nós percebemos melhor essa relação, nós somos capazes de entender melhor os sentidos do texto, né? Sabe quando um texto faz referência ao outro, quando uma música é baseada, por exemplo, na letra de uma poesia, de um poema, quando você tem aí uma referência nítida a outros textos, isso nós chamamos de intertextualidade, quando ele evoca, né, outro material, outra composição para fazer aí o seu material. Então, isso nós chamamos de intertextualidade, que é essa conversa, esse diálogo interessante entre obras distintas. É preciso que se conheça a referência para entender a intertextualidade. Por exemplo, se você não sabe a frase famosa do Nelson Mandela, pode não entender completamente a relação intertextual. Vai entender a tira, mas poderia compreendê-la de modo mais aprofundado. E você já tinha conhecimento do texto? Quando a gente tem o conhecimento, fica mais fácil, né? Fica mais
aprazível, mais prazeroso, você compreende a tirinha. Professora, mas eu entendi mesmo assim, legal, né? A intertextualidade também provoca isso, você consegue entender o material. Mas quando você conhece a origem, né, no que ela se baseia, fica mais legal ainda. Então esse seu conhecimento de mundo, né, de contexto, isso é bem importante também. Vamos ler agora uma charge, né? Até agora trabalhamos tirinha e agora vamos ler uma charge. Como eu disse, um quadrinho apenas. Essa charge aqui é do Ivan Cabral e ela foi usada na prova do Enem de 2012. Então, vamos aqui fazer a leitura da imagem. Temos um quadrinho na parede escrito rede social, né? Um pai, uma mãe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos numa mesma rede, né? A rede está remendada aqui, vocês podem ver, um pezinho do menino aqui saindo do buraco e o diálogo do pai ali, né? Rede social aqui em casa é outra coisa, né? O que ele quer dizer com isso? Olha a expressão da mãe, a expressão do próprio pai, né? Tem um menininho rindo aqui, mas a maioria em si não, né? Então, olha ali, você tem a expressão, né, aquela interjeição de preocupação. Agora, a atividade 3, já que nós fizemos uma leitura da imagem, percebemos ali os seus elementos visuais, né, o seu texto verbal e o não verbal, e agora vamos para a pergunta. A charge faz uma crítica explícita, tá? Isso é muito visível, é nítido de perceber. Observando bem a linguagem verbal e não verbal, qual é a crítica que está presente nesse texto? Você consegue perceber isso? É muito aparente, né? É muito visível. E aí tem uma ambiguidade ali com a rede social, né? Vamos lá, escreva aí no seu caderno. Então, você conseguiu perceber qual é a crítica? Vamos conhecer. A crítica presente está na desigualdade social. Por quê, professora? Pela imagem da rede remendada, né? Nós percebemos ali, fizemos essa leitura, e toda a família em apenas uma rede, né? Nós sabemos que em algumas regiões do nosso país é comum, né, o hábito de dormir na rede, porém cada um tem a sua rede, né, a sua própria rede. Percebemos, né, que se trata de uma família pobre e a referência às redes sociais, né, como eu disse para vocês perceberem a questão da ambiguidade, diz respeito ao poder de compra de equipamentos e de acesso à internet. Podemos acreditar então que essa família dificilmente tem acesso a redes sociais, né? Como o próprio pai disse, aqui em casa a rede social é outra coisa, né? Ou seja, eles estão dividindo ali a mesma cama, né? Vamos ler então a charge novamente, tá? Olha lá. Rede social, aqui em casa é outra coisa. Agora nós faremos um quiz sobre esta charge. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação da linguagem verbal e não verbal, como eu disse anteriormente. No contexto da ilustração, a frase rede social aqui em casa é outra coisa recorre a quê? Qual é o recurso? Letra A. Será que é a personificação para opor o mundo pobre ao mundo rico? Será que é isso? Será que é a letra B, a antonímia, né, aos antônimos ali, para comparar a rede da internet com a rede de descanso? Será que é isso também? Letra C,
questão da polissemia, pelos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular, né? Lembrando ali que polissemia são as diversas significações, né, que uma palavra pode assumir dependendo do seu contexto. Ou ainda a letra D, será que recorre à ironia para conferir um novo significado à expressão rede social? Responde com carinho aí. Espero que você tenha acertado a resposta. Vamos conferir? É a letra C, uso da polissemia, né? Pelos múltiplos sentidos da expressão rede social que ela pode assumir aí para transmitir a ideia que ele deseja veicular na sua charge. Interessante e peculiar, não é? Bom, não confunda tirinha com charge. Gente, chega mais perto, tá? Aumenta o seu volume aí, se concentra, anote no seu caderno. Isso é questão de vestibular, você não pode conferir uma com a outra. Como eu disse no início da aula, elas têm características distintas, porém muito semelhantes em alguns aspectos. Vamos lá. A charge, primeiramente, a charge, aquela de um quadrinho só, tá? Que nós acabamos de fazer o exercício. Ela apresenta críticas sociais e ou políticas. Tá? Então sempre ela traz ali uma crítica. Normalmente ela vem com um pouco de sátira também, mas isso não é regra, tá? Ela é marcada temporalmente. Professor, o que isso significa? Significa que ela passa com o tempo, né? É feita uma crítica ali a algum determinado momento social em que a população está vivendo, é um acontecimento específico, então ela tem um prazo de validade um pouco mais curto que a tirinha, né? Mas se você ler ela em outro momento, algumas ainda farão sentido. E exige um conhecimento do contexto, né? Como eu já havia dito para vocês, esse conhecimento do contexto a que ela se refere, né? Se você tem esse conhecimento, ela fará mais sentido ainda. Agora, a tirinha. Quais são as características mais marcantes? Ela é atemporal e nem sempre traz uma crítica, né? A tirinha aí, elas tem um teor mais cômico, engraçado, né? E aí você consegue fazer uma distinção. Ela tem 3 ou 4 quadrinhos e ela é atemporal. Ela pode ser lida hoje, amanhã e ela vai continuar valendo, não vai perder o seu sentido, né? Tanto é que do inglês a gente tem ali comic strips, né? Que são as tirinhas cômicas. Bom, então vamos ver se você está ligadinho e vamos ler mais uma tirinha do Armandinho. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Quem são os interlocutores? Quem que fala para quem nessa tirinha, né? Você consegue perceber? Não é possível perceber, porque não tem a marca, né? O risquinho ali, ou seja, você só tem o dizer, ele não está aspado, né? Não tem a indicaçãozinha do balão de fala direcionando de onde que vem esse diálogo, né? Então são leituras que podemos fazer aqui, né? E aqui ele vê o mendigo ali e ele diz, né? Ele diz não sabemos quem são os interlocutores. Seu coração é de carne e sangra todo dia, ou seja, ele se volta, né? Dizendo que ele se importa. Atividade 4. O quadrinista lança mão da intertextualidade, como já conversamos, para compor a sua tira. Nesse caso, ele cita o escritor José Saramago. É possível perceber qual é a relação de sentido que dialoga entre a linguagem verbal e não verbal? É com vocês.
Então, gente, conseguiu perceber aí o que o contexto verbal e não verbal traz, né, para o entendimento, qual é o efeito de sentido? Bom, Armandinho ele para e observa a pessoa que está na calçada, né? A linguagem não verbal está mostrando para a gente que ele não consegue permanecer indiferente a essa situação. Quem nunca passou, né, numa rua, viu um mendigo e não se sentiu comovido, tocado? E quando ele diz que o seu coração sangra todos os dias, isso reforça a ideia, né, de que ele não é indiferente ao sofrimento alheio. Bom, então a linguagem verbal ela dialoga com todo o desenho, né? Podendo fazer a referência aí tanto ao que está explícito quanto aquilo que não está, né? Aquilo que é perceptível somente aí aos sentidos. Bom, para saber se você está antenado na aula de hoje, nós vamos finalizar com um quiz. No último quadrinho da tirinha lida, há uma metáfora, você se lembra o que é uma metáfora? A construção? Ao afirmar que seu coração é feito de carne e sangra todo dia, Armandinho está se referindo, letra A, ao seu comportamento indiferente ao sofrimento alheio? Letra B, ao fato de seu coração sangrar literalmente? Letra C, a compaixão que sente pelo sofrimento alheio? Ou letra D, ao fato de estar habituado ao sofrimento? Ah, professora, que pergunta fácil, né? Então vamos lá, responda aí. Tenho certeza que você acertou a resposta. É a letra C, a compaixão que ele sente pelo sofrimento alheio, né? A metáfora é isso, quando você afirma uma situação um pouco diferente, né? Não é literal, é por isso que chamamos de metáfora, né? Pela questão da compaixão. Ah, tá acabando! O que nós vimos na aula de hoje? Nós lemos, interpretamos algumas tirinhas e algumas charges também, reconhecemos aí as características, vimos as peculiaridades da charge, da tirinha, né? Reconhecemos o efeito de sentido, né, em relação ao humor e à ironia presentes na tirinha ou na charge, e estudamos e compreendemos também o uso da linguagem verbal e não verbal como indissociáveis nesse tipo de texto. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e nós vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração!